Bom dia, amigos ouvintes. Nós estamos para gravar uma live, porque todos os dias estávamos gravando no YouTube, mas por alguma palavra, sabendo que não temos o direito de falar, né? Quase sempre. Agora, ainda bem que Jesus disse que é melhor ouvir do que falar, né? Porque, às vezes, quanto mais procuramos a honestidade, parece que uma energia contraditória, exige que temos que parar. E às vezes, se fosse assim corrigido o lado do erro, o mundo seria melhor. Porque Deus, Ele fez esse mundo para a paz. Ele fez uma maravilha. Não tem nada mais bonito do que as coisas que Deus criou. E não tem ninguém com mais paciência do que o próprio Deus. Se Deus hoje viesse reger essa nação como um líder carnal, ele teria que mudar os rumos quase de tudo aqui. Porque o erro tem se apossado dos homens e é quase de modo geral. Quase de modo geral. Quando eu ouço alguém dizer, às vezes em um canal de televisão ou mesmo rede social, até dá graças a Deus dizendo que esses erros têm atingido a minoria. Que a maioria, eu discordo totalmente. Porque a maioria sempre vence. A minoria sempre perde, falando no sentido carnal. E o que nós vemos é que, de maneira geral, alguém está perdendo alguma coisa. Quando não perde em meios financeiros, que se fosse organizado também seria seu, perde no direito de um mundo que também é seu, perde o seu direito de expressar, que isso dói muito. É como se fosse um mudo que, entendendo as coisas, quisesse te dar uma resposta e ser privado dessas coisas. É como um cego ter vontade de ver a luz do dia. Ele ouve os comentários. Oh, quanto isso é bonito. Olha que maravilha. Você tem noção, dentro de um cego, o que pode estar transcorrendo quando ouve essas palavras? Vendo alguém sorrir sem ter motivo para sorrir. Ver alguém te abençoando, sabendo que essa bênção talvez não chegue até você. Porque as más energias, querendo tomar conta de um mundo abençoado que Deus fez, exclusivamente para os homens e não para o homem. Para os homens e as mulheres. E quando as Escrituras diz homens, também está falando das mulheres. E esse mundo, mesmo que me obrigue, ou que te obriguem a dizer
que está sendo regido certo, você simplesmente está mentindo, tentando ajudar. Já está fazendo alguma coisa quando você passa certas esperanças, né? Nós vemos que Deus, tendo feito tudo isso, que fez ao nosso bem. Ele nem colocou o direito de haver doenças aqui. Mas os próprios homens procuram uma doença. Como eu já disse muitas vezes, a doença está dentro das lojas, dentro da pessoa, para ser transmitida a alguém. Para uma pessoa ficar doente, não precisa muito. Basta tirar dele os direitos, ele perde a paz. Ele não tem mais paz. Ele não tem mais direito, ele não é mais ninguém. Tirou o direito do homem, morreu-se o homem. Ele passa a ser um ser programado por alguém que acha que está certo ou se acha no direito de impor e tapar a sua boca. Isso é muito triste, isso não é viver. Isso eu chamo de uma escravidão interna que atinge até os seus direitos espirituais. Muitos hoje estão comemorando o nascimento de Jesus. Eu digo muitos, porque agora é quase em sua totalidade. Festas e mais festas. Eu não estou condenando que se divirtam, que se alegrem. Certo? O que eu estou diretamente atingindo é uma parte desses comemoradores que no carnaval passado, nesse não pôde ter, né? No outro, comemoraram esse mesmo aniversariante, Jesus, de uma maneira estúpida, comemorando, se divertindo com cenas, fazendo teatros, como se Jesus estivesse perdendo para o diabo, apanhando do diabo, como ele era homossexual. Essa foi a comemoração. Por isso eu digo parte, e é a parte maior da população. E nessas festas mundanas, não estou condenando também que se festejem, é um direito, mas que se festejem respeitando a luz divina, respeitando a Cristo, respeitando a Deus. Porque isso vai ter um preço. E a minha obrigação é passar onde pode cair e como fazer para se levantar. Ou então não adianta eu falar nada. É melhor ficar mudo assim, como alguém nesse país quer que ficamos. Dos meus vídeos foram cancelados parte. E eu não sei o que cometi de mal. Me tirou o direito de falar. E o que eu falei aqui contra foi contra leis erradas, coisas erradas. Porque para mim falar, ser mais um, para pregar coisas que vem condenar ainda mais o mundo e os homens, então eu prefiro não falar nada. Ser mudo assim como parte da lei quer que seja. Mas o meu aviso é o seguinte: só tenha um pouco de cuidado quando você
for brincar com Deus, lembrar que a Bíblia diz: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Certo? É por isso que tem tempestade, de tsunami, tem as coisas que estão acontecendo, guerras, desacerto entre a política, está tudo atrapalhando, entrando no caminho errado. É porque Deus, meu amigo, é Deus, é digno de respeito. E não respeitando esse Altíssimo, que enviou até o seu Filho para ser comemorado aqui na Terra um aniversário, às vezes, quando termina a festa, termina com mortos, inimigos, tragédias, é porque não respeitaram o Filho de Deus. Mas o fim de tudo vai haver um julgamento. E eu gostaria muito que alguém refletisse nesse dia, nessa comemoração, em torno de um aniversariante que merecia de nós algo melhor. Nós, que eu digo, não estou incluindo todos, que tem pessoas nesse exato momento agradecendo a Deus por ter enviado Jesus. Porque se isso não tivesse acontecido, meu amigo, Deus já teria feito com esse mundo o que fez com os dias de Noé, com Sodoma e Gomorra, com a abertura do Mar Vermelho, com as cobras que invadiram o deserto. Ele já tinha usado do que tem poder, sabe fazer, e não é obrigado a ficar suportando erros de leis, falta de respeito à própria pessoa de Deus. Ele não é obrigado a suportar essas coisas. E então ele já teria tomado uma decisão, mas é porque ele também, acima de tudo, é o mais perfeito em paciência, em ter paciência. Eu digo isso baseado em mim. Eu não teria a paciência de ver fazer o que fizeram com Jesus. Eu não teria. Por amor às pessoas, Deus tomou essa decisão. Mas hoje, em troca, temos tristeza em vez de alegria. Festejar o dia que terminou Jesus. Festejar um dia que não é respeitado nos meios da maioria das festas. Era ser um fariseu falso a minha comemoração. Então, mas vai ser punido essas coisas. Não vai passar de graça, não. Nós vamos ler aqui rapidamente no livro de Mateus, no capítulo 25, né? E começando aqui do verso 31 até o 46. Veja bem o resultado para quem está brincando com Deus. Veja bem o resultado de quem se divertiu com Jesus sendo gay. Veja o resultado de quem se divertiu vendo Jesus apanhando do diabo naquela festança da carne. Veja bem o que vai acontecer com essas pessoas. Porque não adianta aparecer pregadores mandando recado que tudo seja bom para você, maravilhoso. Estou falando também de alguém que manda e não está fazendo o que você está fazendo. Você está mandando em um tipo de energia e alguém está mandando de outra.
apenas para se divertir. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Eu quero que essas pessoas que brincam com Deus, esquece até que vai morrer, como diz o povo, né? E que parece não ter medo, é para essas pessoas ficar um pouco alerta. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Todas as nações, sem exceção de um, todos. E ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Os cabritos, ele considerando os desenfreados, desobedientes e brincalhões com as coisas de Deus. Esses que escorregam, brincam em cima do sangue de Jesus. E ainda vai comemorar dizendo que está festejando um aniversariante muito especial. E porá as ovelhas à sua direita, que é claro, as pessoas que uma quantidade, minoria, né? Mas existe. Ele vai pôr do lado direito, mas os cabritos, esses desenfreados, à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Isso quer dizer verdadeiros, que fizeram uma comemoração com sentimento de gratidão pelo que o Filho de Deus fez. Ele diz para eles: entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Alguém está procurando salvação agora? Essa salvação já veio antes que houvesse mundo. Jesus só veio reconciliar os transviados para o caminho com Deus. Porque Deus não precisa reconciliar com ninguém, porque é Ele o prejudicado em todo o bem que tem nos feito. Porque tive fome e não me desse de comer. Ele não falou em comida. Ele falou em coisas especiais que você poderia dar por gratidão. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Aquele que vive e crê em mim, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas, da qual saltará para a vida eterna. Ele está falando desse sistema. Era forrasteiro e não me hospedaste. Sabiam vocês que eu vim do céu e não fui recebido. Estava nu e me vestiste. E me hospedaste. Eu troquei essa palavra. Ele está falando com quem está da direita. Estava nu e me vestiste. Quer dizer, procurou me receber e me amparar, porque quando as nossas palavras não é ouvida ou tira-nos o direito, nós ficamos nu dessa possibilidade. E então ele está falando com a parte que atendeu isso e o recebeu como devia. Enfermo e me visitastes. Quando eu estava triste, a pessoa triste já é um doente. Ele tinha alguém ao seu redor que o amava. Preso e foste me ver, sem condições de dizer a verdade porque me apedrejava, mas mesmo assim falei. Eu estou completando com as minhas palavras. Então perguntarão os justos, esse que ele passou para a direita: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Agora fala aqui no sistema carnal. Ou com sede e te demos de beber? Veja bem. Quando te vimos forrasteiro e te hospedamos, ou te vimos nu e te vestimos, e quando vimos enfermo ou preso
e te fomos visitar, agora ele passa para os nossos feitos. O rei respondendo, lhes dirá, no dia do julgamento: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, esse que é irmão de Jesus de verdade, não esse que finge ser irmão de Jesus, mas de Jesus nada tem, a mim o fizeste. Por isso que vocês passaram para a direita. Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda, agora, para esses brincalhões, para esses que mentirosos, faz a festa e depois, quando passa o dia do aniversário, ele nada mais sabe do que fez. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso quer dizer, meu pai não fez esse fogo para vocês. Ele fez para o diabo e os seus anjos. E quem é os anjos do diabo? Os próprios humanos que fazem a vontade do diabo. É para esses que foi feito esse fogo, diria Jesus, o meu pai fez foi para isso. Porque tive fome e não me deste de comer, falando dele mesmo, da recepção que não foi recebido, e também das pessoas que estão ao redor de nós, enquanto alguém com malas de dinheiro e ele passando fome. Ele está falando com essas pessoas. Tive sede e não me deste de beber. Quis ouvir uma palavra, uma coisa boa, que me alegrasse ou que me ajudasse, mas não quiseram me dar. Fui forasteiro, cheguei, às vezes, a pessoa dizer que não conhece, ele está falando de pessoas agora, só para não ajudá-lo. Ou para não deixar que ele fale alguma coisa que venha complicar o lado dele. Não me hospedaste. Não recebesse essa pessoa, não é pondo dentro de casa, tendo como um hóspede, precisando de alguma coisa, de uma ajuda. Estando nu, não me vestiste. Eu estava carente de todas as coisas, ao mesmo tempo, de saúde, de alimentações para os meus filhos. Eu estava despido de possibilidade. Ele está falando no linguajar sobre os homens. Achando-me enfermo e preso, não fosse ver. Nem quando estava internado em um hospital, surgiu esses que, com a sua própria oportunidade, a sua própria ganância, foi lá para levar para ele pelo menos um pão de queijo. Eu estou completando com as minhas palavras. Sendo maltratado até mesmo pela medicina, de certa forma, não de todos, mas, por favor, me deixe falar de uma parte deles. E eles perguntarão, esses condenados: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? É este o papel de todo o mal, o covarde contra Deus. Ele arruma sempre uma desculpa para apresentar os homens, para que eles se dê bem e os outros se dê mal. Agora eu quero ver usar de desculpa nesse dia. Não estou te condenando. Jesus disse: eu não vim julgar o mundo, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Eu estou simplesmente lendo a Bíblia, que pode ser, por certas leis, até excluído esse vídeo por causa que eu estou falando da palavra de Deus. Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, desses mais sofredores, a mim deixasse de fazer. Porque, voltando às minhas palavras, ele dizia: eu dei até a minha vida por essas pessoas, e você não dá nem o direito dessa pessoa poder falar. Irão estes para o castigo eterno, não tem desculpa, não tem poder na mão, não tem lei que te segura de entrar naquele fogo, certo? Você está peitando as mais terríveis das suas opiniões. E você
vai passar por isso. Porém, o justo para a vida eterna. Certo? Por isso eu peço, por favor, ao bem de todas essas pessoas, que lembre da morte, sempre, que você vai ter que passar por ela. A Bíblia diz que ela passará por todos os homens. O seu dinheiro não vai te livrar. Esse acoplamento de pessoas que te defendem não vão conseguir. Aliás, quando ele vê que você está já não valendo para nada, chegando à morte, ele vai sair de você. Você vai encontrar sozinho, assim como ficou Jesus pregado naquela cruz. Então, deixe de ser idiota. Você que tem essas coisas na mão, eu já disse, pelo amor de Deus, não estou generalizando. Não peite a Deus, porque a melhor das suas intenções seria adorá-lo e respeitá-lo. Porque você não consegue. Porque Satanás, com todos os seus poderes, não conseguiu. E você sai dessa, meu amigo. Porque você não é Deus. Você ocupa um lugar, talvez, em um patamar que você se encontra tão alto, por suas próprias opções, que você esquece que você não é nada. Você saindo do corpo daqui 24 horas, ninguém suporta mais ficar perto de você. Você apodrece. Você não é nada. Você é simplesmente um atacante que ataca os bons e desrespeita a face de Deus. Deus, de uma pessoa como esse tipo de gente que eu estou falando, paralelo, ele tem vergonha que ele seja a imagem e semelhança dele. Mas você, meu amigo, que está falando de coração, está lembrando de Jesus e procurando fazer a sua vontade, para você resta o reino de Deus como presente. E para esses outros que eu estou falando, o fogo do inferno, do qual ele diz, alguns diz ter medo, mas não parece, porque não está fazendo nada, sabendo que vai morrer a qualquer momento. Tem que morrer. E sabendo que depois da morte ele não sabe 1 centímetro das consequências. Então, Senhor meu Pai, eu agradeço por ter enviado Jesus, até com muita tristeza nesse exato momento, Senhor, por vê-lo, como ele está sendo comemorado, essa data do seu nascimento. Feliz por uma parte daqueles que estão o respeitando, mas certamente infeliz por saber que o que mais amo nessa minha vida é Cristo. O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Porque viver numa situação que comanda o mundo, a morte seria alívio. Mas não. Eu tenho um dia marcado para voltar para meu Deus. E por isso, amado Jesus, eu lhe agradeço por ter dado a sua própria vida por amor a nós. E agradeço a ti, ó Pai, dono de todas as coisas, por ter tido paciência e não ter colocado esse mundo no lugar que merece. Eu agradeço, porque senão não cumpriria os seus estatutos, as suas leis de resgate para esse mundo. Agradeço os nossos amados ouvintes, desejando que a reflexão na vida das pessoas, para pensar mais um pouco. Em nome de nosso Senhor Jesus, eu agradeço a todos. Fique com Deus. Assim seja.